Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é que a FT, como a terapia consegue chegar no psicológico de uma pessoa até encontrar as cargas emocionais e dissolvê-las. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz a condução dessa sessão, como é que o paciente chega aos seus episódios, o que a gente faz com as cenas que ele tem em mente, explicar um pouquinho para você como é que funciona toda essa terapia, o que é que tem por trás disso, para que você possa entender e ver como é que isso pode resolver situações na sua vida. Bem, a terapia funciona da seguinte maneira: quando nós recebemos o paciente, cada paciente tem seu problema, cada paciente tem o seu trauma, cada paciente tem uma situação de depressão. Então vamos que a gente pegue um paciente depressivo. Como é que nós vamos conduzir esse paciente a chegar às suas emoções e dissolvê-las, tá? A primeira coisa que nós pedimos para esse paciente é que naquele momento que ele esteja iniciando aquela terapia, ele faça os exercícios de respiração, que é simples, é só respirar e soltar. Isso vai descansar a mente dele, tá? Porque normalmente os pacientes chegam muito apreensivos, chegam entristecidos, chegam irritados. Muitas vezes você chega com pacientes ansiosos, então a gente já começa a dar uma liberada na mente para que isso ele consiga respirar, né, informando para o cérebro dele que está tudo bem, que está ficando tudo bem, e aí a gente consiga acessar. Então é solicitado que esse paciente faça um relato naquele momento de uma cena que ele lembre de muitos anos atrás, que aconteceu na semana passada ou que aconteceu ontem, hoje, que deixa ele muito triste, tá? Traga alguma carga emocional. Na hora, por incrível que pareça, ele encontra uma primeira situação, um primeiro episódio que aconteça. O primeiro, tá? Esse é o primeiro. Então ele encontra um primeiro episódio. Então a gente solicita que ele conte o que foi que aconteceu nesse episódio. E aí ele começa a falar. Ali o terapeuta já começa a observar quais são as emoções que surgem naquela cena, sem que faça nenhuma pergunta para o paciente, tá? A partir dali, a gente começa a analisar os fatos e as cenas junto com o paciente. A gente questiona se o que ele está vendo, o que vem na mente dele é uma cena, ele consegue ver a cena. Se é somente um pensamento, ele não consegue ver nada. A maioria dos pacientes, eles são visuais, então eles conseguem imaginar a cena ou lembrar de tudo, ver a cena normalmente. Então a gente começa a perguntar. Vou dar um exemplo claro, tá, de um paciente que ela se lembrava de uma cena que o pai estava numa cozinha com várias pessoas, que o pai trabalhava com várias pessoas numa fazenda, e essa pessoa, ela morava junto com os pais, ela tinha 3 anos de idade. Olha quanto tempo que essa paciente lembrou disso. Hoje ela tem 49 anos. Então, são 49 menos 3, são 46 anos de lembrança. Então, ela disse que essa cena era muito forte. A mãe, com raiva do pai, que ela disse que a mãe era muito agressiva, quebrou os pratos dela, todos os pratos que estavam na mesa. E ela disse que ela ficou tão acuada naquela situação, com tanto pavor daquilo, que ela se sentiu amedrontada por aquela situação. Ela não entendia por que a mãe fez aquilo, ela não compreendia muitas coisas ali naquela cena. E aí comecei a conduzir essa paciente. O que você está vendo na cena? Tem muitas pessoas? Tem. Essa cena, ela tá muito nítida para você? Sim, ela tá muito nítida para mim. Como você está nessa cena? Você está como a criança que está lá ou você está como observador? Você só está observando a cena. E ela dizia assim, não, eu estou observando, eu estou me vendo naquela cena, estou com medo, é uma criança amedrontada, apavorada. Sim, e o que você está sentindo nesse momento, olhando para essa cena? O que mais te chama a atenção? Aí ela falou que são os pratos no chão, porque ela derrubou os pratos, porque o meu pai derramou leite na mesa, ela ficou com raiva e quebrou todos os pratos. E a cena que mais me incomoda é ver todos aqueles pratos no chão e o leite derramando.
E aí a gente começa a conduzir. O que você está sentindo agora vendo essa cena? E aí ela fala medo. Então a gente já trabalhar o medo. O que mais você sente nessa cena? Quando ela disse muito medo, daí a gente começa a trabalhar o medo nessa pessoa. Aí começa a terapia. Vou dizer para vocês, nós temos 9 pontos de acupuntura no nosso corpo para trabalhar a emoção, tá? Não é no nosso corpo inteiro, não. É a emoção, que são os pontos do karatê, que a gente chama, que é esse ponto aqui. Nós temos um ponto no alto da cabeça, na ponta da sobrancelha, no início, no final, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, nesse ossinho da clavícula, na direção do seu mamilo, abaixo do braço. São 9 pontos, tá? Que nós precisamos trabalhar. Então ali a gente já começa a trabalhar com medo. Trabalhar com medo. Trabalhar com medo. A gente começa a trabalhar. Então, ó, a gente vai bater nesses pontos que eu tô te falando, tá? Então, eu vou te explicar como é que funciona a terapia. A gente vai começar por aqui, ó. Mesmo que eu sinta esse medo, que era o que ela estava sentindo naquela hora vendo a cena, tá? Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profunda e completamente. E aí a gente vai para os pontos. Esse é o primeiro ponto. Nesse ponto, você está afirmando que você tem um medo, mas que você aceita desse jeito, tá? Você está reconhecendo que você tem um problema, mas que você não abre mão de você mesmo. Essa é uma afirmação muito importante, tá? E aí a gente começa esse medo, 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 esse medo. Quando a gente faz essa primeira rodada de EFT, o paciente já começa a sentir uma diferença e aí começa a condução, até ele não sentir medo quando olhar a cena. A gente vai fazer uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, quantas necessárias for. O paciente não tem mais medo. Outro sentimento naquela cena vai acontecer. O dela foi vergonha. Depois ela teve incompreensão do motivo pelo qual a mãe estava fazendo aquilo. Ela teve pena do pai. Ela teve pavor. Ela queria fugir. Então, conforme a gente ia cuidando de uma sensação, de uma emoção, ela ia sentindo outras emoções. Então, a gente foi fazendo as rodadas para ela liberar todos esses sentimentos. No final, quando ela para analisar essa mesma cena, a gente faz as perguntas todas novamente. Me conta a cena. O que é que você está vendo? Essa cena tá nítida, essa cena você consegue ver colorida, você sente vozes, tem alguma crítica contra você, tem algum julgamento, tem alguma voz gritando, tem alguma coisa? Ela volta na cena e aí ela começa a não mais enxergar a cena do jeito que era. Ela não consegue mais ver nitidez, a cena já está afastada, ela já não consegue ter medo, ela já não consegue ter mais pavor, ela não consegue ter vergonha, ela não consegue ter mais as emoções e as cargas emocionais que ela estava apresentando no início daquela terapia. Por isso que ela é tão eficaz, que a gente consegue acessar o psicológico, a pessoa volta na cena, a pessoa analisa tudo, a gente pergunta as sensações sinestésicas, se está sentindo alguma coisa no corpo, arrepio, se tem algum cheiro, se a pessoa sente algum gosto, se você sente alguma dor. Tudo que nós precisamos trabalhar as emoções é perguntado quando há uma sessão. Então, por isso, quando eu disse para vocês no vídeo anterior que nós temos camadas de emoções, nós vamos em cada problema e vamos dissolvendo problema a problema, emoção a emoção, episódio a episódio na sua vida, até você não conseguir mais. Resumindo, no final da sessão, ela já não conseguia mais sentir emoção nenhuma quando perguntei para ela como é que você sente
a cena, como é que você visualiza? Aí ela disse, nossa, a cena parece que está distante de mim, eu não consigo ver mais, parece que foi profundo de uma sala, alguma coisa, não estou conseguindo mais enxergar essa cena. E eu disse, então quais são as emoções? Você está sentindo alguma coisa? Você sente algum medo? Ela disse, não, eu não tenho medo. O que você está sentindo? Ela disse, olha, eu estou sentindo alívio, mas durante a sessão ela sentiu pavor, ela chorou, ela sentiu um nó na garganta, ela sentia uma queimação no estômago, tudo isso acontece, tá? E quais são quando você dissolve esses sentimentos, essas emoções, quais são os outros sintomas que acontecem? Ela abria a boca como se estivesse com sono, tem gente que arrota, tem gente que ri, que dá gargalhada, cada um reage de uma forma. Então, a sessão ela é conduzida para mexer nas tuas emoções. Porque nós não queremos, quando nós mexemos nessas emoções, nesses episódios que acontecem, que causa essa amarradura de emoções, às vezes até um trauma, ela tinha dificuldade de se relacionar com mulheres, ela não confiava em mulheres. Ela não conseguia ter um relacionamento de amizade, ela não conseguia ir numa médica mulher. Por quê? Porque ela tinha trauma de mulheres, porque ela via a mãe dela fazer. E esse foi um dos históricos, porque o histórico dela era bem amplo com relação à mãe, tá? Então, assim, ela veio trazendo um trauma que ela não conseguia se desenvolver com mulheres, né? Nem tê-las como amigas. Poxa, qual a mulher que não precisa de uma amiga, não é? Ela não podia, ela não conseguia ter. Então, assim, nada que se tivesse retorno para a mulher, ela dava valor, ela tinha confiança justamente por causa do trauma que a mãe dela deixou, certo? Então, a gente estava tratando esse episódio. Porque o que acontece? Por que a gente fica futucando nas emoções? Porque eu preciso que as pessoas não evitem as emoções, não evitem. Você não pode evitar a emoção, você tem que trazer ela à tona e você tem que trabalhar. E quando a gente trabalha os pontos de acupuntura, esses são 9 pontos que são chamados meridianos das emoções, tá? Ansiedade, o estresse, a raiva, o ódio, o medo, o pavor, todos esses pontos estão ligados nesses acupontos que eu falei para você, que são os nossos meridianos da emoção. Então, nós temos várias. Então, quando a gente toca várias vezes nesses pontos, que é uma sessão inteira, você trabalhando essas emoções, tocando nesses pontos, nós vamos dissolvendo essas cargas emocionais. Então, isso vai te deixando aliviado. Então, quando você chega no final de uma sessão, parece que tirou um peso das suas costas. Ela dizia, nossa, eu não consigo lembrar dessa cena direito. E se passou uma semana para que ela voltasse. E eu perguntei a ela novamente, como é que está essa sensação? Como é que você reporta? Vamos voltar nessa cena novamente, porque a gente toca, a gente não tem medo de tocar lá. A gente precisa curar, eu não posso deixar ela com nenhuma carga emocional naquela cena. Então ela foi lá naquele episódio da vida dela de novo e disse, olha, eu só vejo a cena, mas eu não sinto mais nada, eu não consigo expressar nada, eu não tenho mais um sentimento de medo, eu não tenho mais, simplesmente passou aquilo, eu tô confortável para falar disso, tô confortável na cena, então é isso que eu queria deixar para você entender como é feita a condução de uma sessão, como é feita o resgate das boas emoções, como é retirada as cargas emocionais dentro de uma sessão de EFT. Então, espero ter esclarecido, né? Muito em breve eu vou fazer uma sessão para vocês verem ao vivo numa live, para que vocês possam ver como que isso funciona. E até mesmo quem acompanhar, quem fizer junto conosco vai entender como é que funciona e como vai melhorar você, tá bom? Um beijo e até a próxima!